Não, se deixou na mão de Jesus, vai resolver. Se tá assim, é porque não deixou de verdade ainda. Eu olho pra câmera, olhar pra câmera. Eu sou a missionária Michele Collins, tenho 42 anos, sou casada com o pastor Cleiton Collins, sou mãe da Raabe, do Aleph, da Lohane. Tenho muito amor pelo Recife, essa cidade maravilhosa que me acolheu, cidade maravilhosa que eu amo fazer tudo que eu faço por ela. Também sou missionária da Assembleia de Deus. Tenho o meu ministério, amo muito cuidar de vidas, cuidar de pessoas, principalmente pessoas que têm problemas com drogas, esse é o meu chamado. Eu fui preparada para isso, eu passei por esse problema, passei por essa dificuldade para que hoje eu pudesse cuidar dessas vidas. Mães, mulheres que sofrem com essa dificuldade. Tenho me disponibilizado a fazer esse trabalho, tanto aqui em Pernambuco, como também em todo o Brasil. Sou militante da política de drogas há 24 anos. Todas as comunidades terapêuticas do Brasil, nós nos reunimos frequentemente para cuidar dessas casas, cuidar de toda a política de drogas, construir alternativas, soluções, argumentações e poder fortalecer o trabalho de cuidado, de acolhimento com essas pessoas. Família, sim, é tudo pra gente. Nossa família, nossa história. A gente aprendeu a cuidar dessa família juntos, porque o Cleiton, ele não teve pai, não teve mãe, assim, não teve uma família estruturada. Eu já vim de uma família muito estruturada, de pai, de mãe, de irmãos. Nós somos 4 irmãos. Eu sou a mais velha. Meus pais, eles têm uma comunhão muito grande, assim. Nossa família, aquela de sentar na mesa, de comer todo mundo junto. Então eu tive uma base muito sólida, totalmente diferente do meu esposo. Então eu casei com 17 anos, eu era muito nova. Quando eu fui casar, minha mãe teve que assinar um termo autorizando eu casar. E ela falou assim: olha, minha filha, você vai casar, mas você vai ter que me prometer que você não vai parar de estudar, você vai continuar seus estudos. Então eu prometi para minha mãe isso. Na verdade, eu não consegui concluir essa promessa naquele período, porque justamente por causa desse desajuste que eu entrei, né, por causa de um casamento atrapalhado por causa das drogas, porque eu comecei a viver a vida do Cleiton, né? Eu comecei a viver para ir atrás dele, para buscar ele. Então eu não consegui concluir o meu sonho, que era ser advogada. Comecei a deixar de lado o meu sonho. Mas depois, né, Deus é um Deus de restituição, Deus é um Deus de novos planos, de novas histórias. Deus me restituiu esse sonho e aí não mais eu me identifiquei com o direito, mas com a parte de administração, né? Fui fazer administração, me identifico muito com o terceiro setor, com as organizações não governamentais, então eu me especializei nessa área de gestão do terceiro setor e consegui me formar, consegui realizar esse grande sonho que eu tinha. Desde criança, eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Gostei de, vamos dizer assim, ajeitar as coisas, arrumar as coisas, sabe? Organizar as coisas para as pessoas. Eu sempre gostei disso, sempre gostei de preparar tudo para as pessoas e meio que isso começou a se conduzir. Já que você gosta de fazer isso, então vamos começar a fazer as políticas públicas, vamos transformar isso em políticas públicas. Então, por que não transformar em ideias e projetos, em políticas públicas, em ações que vai beneficiar muita gente? Eu vejo que isso começou a se expandir nesse sentido, de que, por exemplo, hoje para mim pensar em criar um centro de referência para cuidar das pessoas que têm doenças raras, né? Isso para mim é uma alegria muito grande no meu coração, saber que centenas, milhares de pessoas podem ser beneficiadas com uma ideia que nasceu no meu coração, né? Com um projeto que Deus colocou no meu coração. Também as mulheres, a gente trabalha muito com mulheres, então a gente começa a entender a necessidade das mulheres e aí a gente começa a querer transformar isso justamente em políticas públicas, estudos, pesquisas, dados científicos. E o que a gente pode fazer para transformar isso em projetos de leis, em políticas públicas no Recife que vai beneficiar mulheres. O objetivo principal, o objetivo geral de tudo isso é fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, é fazer com que as pessoas olhem para esse trabalho, olhem para esse ministério e vejam Jesus em tudo, até mesmo na parte política, onde as pessoas olham e falam assim: mas na política sim, é porque é lá onde a luz de Jesus tem que brilhar e brilhar mais forte, é lá onde nós temos que guardar os nossos princípios, os nossos valores, a nossa essência, e é isso que nós queremos mostrar para essa sociedade. É o órfão, é a viúva, é a criança, é o adolescente,
é a mulher fragilizada, é aquela pessoa que a sociedade não dá nada, aquela pessoa que está ali na rua passando fome, aquela pessoa que ninguém dá nada por ela, é aquela pessoa que está na rua e as pessoas passam no carro, fecham o vidro e não quer nem saber dessa pessoa, a situação de rua, sabe, que ninguém pode estender a mão para dar um prato de comida. São essas pessoas que a gente quer cuidar, são essas pessoas que a gente quer que tenha abrigo, são essas pessoas que a gente quer que tenha comida para elas, que a gente quer que tenha uma cama quentinha, que a gente quer que tenha todo o cuidado, todo o direito dessa pessoa garantido. A gente quer levar Jesus para essas pessoas e que elas se sintam amadas, que elas se sintam acolhidas, que elas se sintam que tem alguém que ama elas de verdade. Eu sempre costumo dizer que Deus, ele é espírito. Então, ele vai se apropriar de alguma coisa, ele vai se apropriar de alguém. E eu quero que Deus se aproprie de mim. Eu quero que Deus se aproprie da minha boca quando eu estiver falando na tribuna, quando eu estiver falando em qualquer lugar. Eu quero que Deus se aproprie dos meus pés, das minhas mãos, da minha vida, para onde quer que ele me colocar, o lugar que eu chegar. E quando eu falar, seja a boca de Deus falando em favor daquelas pessoas que não têm vez, daquelas pessoas que não têm voz, daquelas pessoas que são invisíveis para a sociedade. Então, esse é o nosso chamado, esse é o nosso objetivo, é dar vez, é dar voz, é dar visibilidade às pessoas que muitas vezes são invisíveis. A palavra de Deus diz lá no livro de Provérbios 31, versículo 8 e 9, erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e necessitados. Então, isso é que nós temos procurado fazer. Erguer a voz em favor daqueles que não podem se defender, daqueles que não podem falar. Dar visibilidade às pessoas que muitas vezes não teriam oportunidade de se expressar. Representar essas pessoas. Essa tem sido a nossa grande missão. Essa tem sido a nossa inspiração, o nosso chamado. Levar esta mensagem e fazer com que isso seja real e verdadeiro todos os dias através do nosso trabalho.